Muito obrigado, Sr. Ministro. Já percebi que o Sr. Ministro considera responder melhor a um alegado perigoso liberal do que a um moderado democrata cristão. Porque a quantidade de questões que eu lhe coloquei e que o senhor não respondeu, e o senhor em 2 minutos conseguiu responder tudo ao deputado da Iniciativa Liberal. Mas há aqui um conjunto de questões que eu vou colocar novamente e lembrar. E a primeira delas, Sr. Ministro, há uma questão que é política. É a primeira questão. E nós parece que temos aqui um elefante no meio do plenário, no meio da sala, que tem a ver com o facto de saber se o Sr. Ministro sente que tem condições ou não para se manter neste mesmo governo. O Sr. Ministro tem ou não tem a confiança política do Primeiro-Ministro? Fiz desta pergunta, volto-lhe a colocar a mesma pergunta. Depois, o Sr. Ministro não explicou aqui qual é que era a TAP mínima, a TAP que podia ser viável. Coloquei-lhe essa questão, não respondeu. Perguntei-lhe sobre a equipa de gestão, em termos de se ia ser aplicado ou não o Estatuto do Gestor Público em matéria de remuneração e em termos também das suas obrigações. E, por outro lado, isso quero-lhe agradecer, Sr. Ministro, que vai disponibilizar o tal estudo sobre a falência que foi feito na Sociedade de Advogados, que estou expectável para ver que estudo é que foi esse e que avaliação é que foi feita. Mas vou aqui a uma última questão que parece-me ser uma questão particularmente importante e que tem a ver com o seguinte. Fui ler aquilo que onde o Sr. Ministro empurrou a TAP, que foi para o resgate e para a reestruturação, fui ler da Comissão Europeia. O que é que diz a legislação europeia nesta mesma matéria? E vou passar a ler. No ponto 3.5 diz a proporcionalidade, é este o título deste conjunto de legislação, que é proporcionalidade do auxílio, limitação do auxílio ao mínimo necessário. E o que é que diz no ponto 66? Diz assim: uma repartição adequada dos encargos significará, em princípio, que os acionistas históricos e, se necessário, os credores subordinados devem suportar na íntegra as perdas passadas. E depois continua. Por conseguinte, a intervenção do Estado só deve ocorrer após as perdas terem sido plenamente contabilizadas e atribuídas aos acionistas e detentores da dívida subordinada existente. E a pergunta que eu lhe coloco tem a ver com o seguinte, tem a ver com o Sr. Nilman. É perguntar-lhe, Sr. Ministro, porque é que o Sr. Nilman não foi chamado a esta mesma responsabilidade? Tem que ir ler, não deve conhecer seguramente a legislação. A pergunta que eu lhe coloco é esta. O Sr. Nilman recebeu 55 milhões por qualquer coisa como 20%, que era o que ele tinha, cerca de 25%, peço desculpa, que era o que ele tinha na TAP, 25%. O que significa que o senhor valorizou a TAP em qualquer coisa como 200... Está muito nervoso, esteja calmo, não vale a pena. Eu estou com toda a serenidade. Ouça, basta falar com as pessoas entendidas, com os sindicatos. Ouça, é uma técnica parlamentar, depois tenho que descontar o tempo, Sr. Presidente. Tenho aqui a interrupção do Sr. Ministro. Eu posso parar e o Sr. Ministro pode falar. Não tenho problema nenhum. Está a alimentar o diálogo. Não, está bem. Vamos continuar. O Sr. Presidente é que tem que conter o Sr. Ministro aí ao seu lado. Agora, e está. Conter, Sr. Presidente. Vou repetir. O Estado português pagou ao Sr. Nilman, ou deu autorização para pagar ao Sr. Nilman, qualquer coisa como 55 milhões de euros. 55 milhões de euros por uma participação de 25%. Certo? E o que eu lhe quero dizer, à luz daquilo que é a legislação europeia, o senhor descomprometeu o Sr. Nilman dessa mesma responsabilidade. E a pergunta que eu lhe coloco é o seguinte: há a mesma disponibilidade do Estado e da TAP para pagar o mesmo, por exemplo, ao Sr. Humberto Pedrosa? Há a disponibilidade do Governo e da TAP para pagar na mesma proporção aos acionistas que são trabalhadores da TAP? Há ou não há, Sr. Ministro? É que o Sr. Ministro, pura e simplesmente, à luz desta legislação, o senhor não só não respeitou a legislação, como deu um enorme bónus ao Sr. Nilman e desresponsabilizou por completo naquilo que era a sua responsabilidade na própria TAP. Mas já agora perguntar-lhe o seguinte, é que no número mais acima, no 62, fala de uma coisa que se chama contribuição própria. E nesta contribuição própria, a pergunta que eu lhe coloco é, e que está aqui previsto, é que a contribuição própria é dos credores e dos acionistas históricos. E a pergunta que eu lhe coloco é qual é que vai ser a contribuição, precisamente, qual é que é o montante de contribuição, precisamente por parte não só destes credores, como dos acionistas históricos. Muito obrigado. Quando nós
paramos nos 88 aviões, nós paramos num número de aviões que não vai ser utilizado de início, e aqui também dá para responder ao Sr. Deputado quando diz qual é que é o limiar. Para nós, neste momento, o plano a que nós chegamos são 88 aviões. O Sr. Deputado sabia isso, aliás. Que não são utilizados numa fase inicial, durante o primeiro ano, utilizados na sua máxima capacidade. Quer dizer que nós, e com os trabalhadores a mesma coisa, quer dizer que nós mantemos alguma capacidade excedente na TAP para podermos corresponder a picos de procura que não foram antecipados. Mas isto tem que ser feito com prudência e cautela, porque, mais uma vez, repito, do outro lado da equação já estão previstos mais de 3 mil milhões de euros de dinheiro dos portugueses todos. E esta parte da equação é, para nós, pelo menos, muito importante. E, portanto, quando o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira fala em TAP mínima, qual é o mínimo? Bom, nós apresentamos o plano de reestruturação, nós preparamos o plano de reestruturação que permite preservar a estratégia que nós vemos para a TAP e que, obviamente, chegamos a um número que, tendo margem, nos permite assegurar o funcionamento ótimo do hub e da estratégia hub que nós queremos preservar e defender. Sobre o privado, já li várias vezes, e o Sr. Deputado ainda agora repetiu, que David Neeleman sai quase como que a ganhar. Onde é que está aquele documento que tinhas aí? Era mesmo esse documento que eu precisava, para explicar ali ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira que nem toda a informação que recebe. David Neeleman, primeiro, não recebeu 55 milhões de euros pela sua cota-parte. Ok? Ponto 1. Os 55 milhões de euros foram pagos por 22,5% da participação na TAP, 67,5% de direitos económicos. E a transferência de 55 milhões de euros de prestações acessórias para o Estado e a cessação de qualquer litigância futura. Isto é, nós tínhamos um sócio que não queria meter nenhum cêntimo na companhia aérea. Não queria meter nenhum cêntimo na companhia aérea. Não queria meter nenhum cêntimo na companhia aérea. Ok? Os senhores queriam que nós metêssemos, os senhores queriam que nós garantíssemos, dessemos, o senhor deputado pelo menos, queria que dessemos uma garantia pública para empréstimos à TAP, para uma TAP onde o acionista, o sócio privado, não queria meter nenhum cêntimo e ele continuaria a gerir a empresa, de acordo com os seus interesses, que não estavam jamais, então nesta fase, de forma óbvia, alinhados com os interesses do país e com os interesses dos portugueses. E, portanto, nós assumimos que um sócio que não queria meter um único cêntimo na companhia não podia, na nossa opinião, ficar responsável pelo desenho, pela concepção de um plano de reestruturação. Quando nós conseguíamos antever todos que, no final, o mais provável, dada a situação económico-financeira e de balanço da companhia, que, no quadro da reestruturação, a Comissão Europeia fosse exigir, parcialmente ou totalmente, a conversão de dívida em capital, o que tornaria o Estado, se não em junho, em fevereiro do próximo ano, sócio maioritário da TAP. E, portanto, a questão era saber se nós esperaríamos por fevereiro para ser os donos da TAP, ou se nós negociaríamos com David Neeleman para ele sair em junho e não ser ele. Não mostro o papel, Sr. Deputado, não mostro o papel. Eu estou-lhe a dizer que o David Neeleman não tinha disponibilidade para meter um cêntimo. Não devia ser suficiente para si. Não devia ser suficiente para qualquer deputado da Assembleia da República dizer-vos que os nossos sócios não tiveram disponibilidade para meter um único euro na TAP. Não devia ser suficiente dizer isto, que não tinham disponibilidade para meter um único euro na TAP. Mas podiam ter direito, não iam. O senhor sabe o que é que acontece quando a empresa abre falência? Estava à espera de quê? Que no quadro da falência da TAP fosse entrar dinheiro do privado? É isso que os senhores estão, é a conclusão que os senhores chegaram? Não mostra o papel, eu estou-lhe a dizer, Sr. Deputado, ouça, que isto é mesmo importante, Sr. Deputado. David Neeleman não tinha um euro para meter na TAP.
Está a perceber? Não tinha um euro. Não tinha nem queria meter um euro na TAP. Nós tivemos para segurar a TAP de meter 1.200 milhões de euros. O que é que o Sr. Deputado queria? O que é que o Sr. Deputado queria? O que é que o Sr. Deputado queria? Ele não tinha um euro. Não teve. Também não quis meter um euro. Também não quis meter um euro. Mas abdicou. Quer ouvir? Quer ouvir? Mas abdicou voluntariamente de exigir a prestação acessória. Ok? Enquanto David Neeleman não. Ok, Sr. Deputado? As prestações acessórias eram no montante de 224 milhões de euros da Atlantic Gateway. A diferença entre Humberto Pedrosa e David Neeleman é que Humberto Pedrosa abdicou desse direito. Ok? Mas não meteu nenhum euro na TAP. Mas abdicou desse direito. David Neeleman, não. E nós fizemos uma negociação para que, uma vez que fôssemos meter dinheiro na TAP, naquela dimensão, fosse o Estado, senhor do plano de reestruturação, e não um privado, que já todos sabíamos que mais cedo ou mais tarde deixaria de ser maioritário na TAP. Consegui convencê-lo, Sr. Deputado? Pronto, mas isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo para si. É um problema gravíssimo para si. Então eu estou-lhe a dizer que o sócio do Estado não queria meter nenhum euro na companhia. Nós tivemos que meter 1.200 milhões de euros e o senhor vem aqui ao Parlamento pedir batatinhas para o sócio privado que não queria meter um euro na companhia. Um euro na companhia, Sr. Deputado. Um euro na companhia. A nossa obrigação é defender os portugueses, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Bem, coloco a questão pela terceira vez. Penso que não haverá resposta, mas não deixo de a colocar. É se o Sr. Ministro entende que tem ou não condições para se manter no Governo, se sente que tem ou não a confiança política do Sr. Primeiro-Ministro. Primeira questão. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com o seguinte, e até comentar algo que o Sr. Ministro aqui disse. O Sr. Ministro diz, há umas pessoas aí fora que acham sempre que fazem assim uns negócios e fazem assim umas coisas. Disse o Sr. Ministro, uns espertos. É o que está... Então, mas não é este Ministro, não foi o Sr. Ministro que em janeiro veio aqui a este mesmo Parlamento dar lições de negociação, dar lições de gestão de empresas. E qual é o grande resultado? É o Sr. Neeleman, que não tinha um tostão para meter na companhia, sai com um cheque de 55 milhões de euros. Essa é que é a grande negociação que o senhor conseguiu. Na verdade, dou-lhe os parabéns, Sr. Ministro. Na verdade, é difícil fazer melhor do que isso. Mas já agora dizer-lhe o seguinte, é que o Sr. Ministro convinha ler o ponto 66. O ponto 66, os acionistas devem suportar na íntegra as perdas passadas. 66. Isto viola. O Sr. Ministro, com a sua decisão, violou aquilo que são as disposições europeias. Vai conhecer número 66, ponto 66. Mas já agora perguntar-lhe uma coisa só para terminar. Sr. Ministro, para terminar. Perguntar-lhe o seguinte. O Sr. Neeleman recebeu o tal cheque de 55 milhões de euros com base num conjunto de ações que tinham um determinado valor nominal. A pergunta que eu lhe faço é se, para aqueles que são os trabalhadores acionistas da TAP, está o senhor ou não disponível, está o Governo ou não disponível para pagar esse mesmo preço, caso esses trabalhadores queiram vender essas ações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.